Olá, estamos começando o primeiro debate realizado pelo canal Linha de Divisa sobre marxismo libertário e liberalismo social. Eu convidei 3 pesquisadores para realizar esse debate, mas infelizmente uma pesquisadora teve um acidente essa semana e ela não pôde participar. A gente deixa aqui a nossa homenagem pela disponibilidade, pela simpatia, com que ela trata com tanta paixão, com tanta busca de justiça social, a forma de pensar dela. Eu vou ler aqui um pouquinho, como homenagem, os dados da Heloísa Benvenuti de Andrade. Ela ia defender o marxismo libertário, ou o anarquismo, né? Ela ia conversar com a gente e nos explicar. Ela é mestre em filosofia pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, doutora em filosofia pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, pós-doc em ética, liberdade e alteridade na filosofia de Simone de Beauvoir. Então fica aqui a nossa homenagem, a nossa gratidão e quem tiver interessado em conhecer um pouco mais a forma de pensar dela em outras áreas da pesquisa, é só procurar no canal, aí tem entrevistas com ela. Pretendemos trazê-la de volta, ela está se recuperando lá do acidente, não deve ter sido um acidente muito tranquilo, porque o carro dela capotou, descendo para o litoral. Mas tudo bem, fica aqui a nossa homenagem. Vamos conversar então com o Glauber Ataíde e com o Luciano Camerino. Vou fazer aqui uma pequena introdução, uma breve introdução, depois eu vou pedir para os dois se apresentarem, falando um pouquinho. O Glauber Ataíde é mestre em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, com a dissertação O Conceito de Reificação em História e Consciência de Classe, com o Lukács. Eu não sei se eu incluí essa pergunta para o Glauber, mas se eu não incluir, eu vou perguntar o que é reificação. Todo capitalista convicto precisa entender bem, porque, viu, Glauber, muita gente não entende esse conceito e nem sabe que existe. E o outro convidado é o Luciano Camerino. Luciano Caldas Camerino, ele é mestre e doutor em filosofia, pós-doc em ciências sociais, sobre o liberalismo social em John Stuart Mill e Norberto Bobbio. Tanto o Glauber quanto o Camerino já concederam a gentileza de serem entrevistados por mim no canal. Então, procurem também aí que tem outras entrevistas com os dois. Eu vou passar para o Glauber, vou pedir para o Glauber se apresentar, tá bom, Glauber? E aí, depois que você se apresentar, você passa a bola para o Luciano Camerino se apresentar com uma profundidade maior. Eu fiz uma breve introdução. E aí, Glauber? Então, antes de tudo, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você estiver assistindo isso aí. Eu agradeço inicialmente ao Deodato pelo convite. Como já apresentado, meu nome é Glauber, eu fiz graduação em filosofia, bacharel em filosofia na UFMG, depois eu fiz o mestrado, né, também na UFMG, na linha de filosofia contemporânea. Eu pesquisei o Georg Lukács, a obra História e Consciência de Classe, que foi a obra que possibilitou o surgimento do chamado marxismo ocidental e da Escola de Frankfurt. Antes disso, eu também me graduei na área da computação, e profissionalmente eu não sou professor de filosofia. A gente sabe que todo filósofo ele precisa ganhar a vida de alguma forma, né? A gente vê lá, por exemplo, o Platão ele era rico, não precisava trabalhar. A gente vê o Descartes também não precisava trabalhar, tinha uma grande fortuna na família. Spinoza já era um outro caso, ele já tinha um contexto diferente, então ele era fabricante de lentes, né? E na Grécia Antiga a gente tem também outros filósofos que chegavam quase ali a serem mendigos, né? Haja vista os cínicos, por exemplo, né? Então, a gente, enquanto amantes da sabedoria, a gente precisa de alguma forma ganhar a vida, e a minha não é enquanto professor de filosofia, né? Eu falei que eu tenho essa graduação na área da computação, e eu sou desenvolvedor de software aqui na Alemanha. Eu moro aqui na cidade de Nürnberg, no estado da Baviera, e desenvolvendo essa minha atividade laboral, e sou pesquisador no campo da filosofia. A minha área é basicamente o marxismo e sua relação com o idealismo alemão.
né, foi por isso que eu estudei o Georg Lukács, porque o Lukács, nessa obra, ele faz uma leitura muito hegeliana do marxismo, e durante a pesquisa eu tive que me apropriar da obra de Hegel, e com isso você vai também para Fichte, porque tem essas influências em Lukács e Kant, e foi por isso que eu acabei vindo para cá, para a Alemanha também, por causa do domínio do idioma alemão, né, que foi me possibilitado principalmente por causa das minhas pesquisas, né, em marxismo. Karl Marx escreveu em alemão, e também o Lukács escreveu em alemão, e o idealismo alemão. Além do marxismo, eu também estou concluindo uma especialização em teoria psicanalítica, né? Eu sou um leitor de Freud já há mais de década, e gosto muito dos autores que fazem esse diálogo entre a psicanálise e o marxismo. E eu tenho também um canal no YouTube, esse canal se chama Filosofia Vermelha, é um canal que a gente tenta levar ao grande público um pouco das pesquisas que a gente desenvolve na academia. Né? A gente sabe que essa área aí de filosofia é uma área que, infelizmente, nos últimos anos, a direita vem nadando de braçada. Inclusive, os grandes gurus da direita nem ao menos têm a formação em filosofia, a qualificação para estar fazendo o que eles fazem. Então, a gente acha importante ocupar esse espaço. Então, a gente tem esse canal no YouTube, e a gente tem também um podcast. Né? O podcast também se chama Filosofia Vermelha, onde a gente trabalha vários temas ali, principalmente na área de marxismo, psicanálise e política. Ok, vou passar a bola para o Camerino, para ele se apresentar. Antes de passar a bola para o Camerino, viu, Glauber? Você sabe que o Kant, para se sustentar, ele jogava sinuca, ele apostava para poder pagar a hospedagem, as coisas dele. Poucas pessoas falam disso. Ele era um jogador de sinuca, o Kant. Era o Rui Chapéu da filosofia. Mas legal. Vamos passar a bola para o Camerino se apresentar também, tá bom, Camerino? Deixa eu encher a tela com você aqui. Pronto, pode se apresentar, por gentileza. Eu sou Luciano Camerino, eu sou professor. A minha trajetória é basicamente uma trajetória de professor. Eu comecei em 1982, eu tenho praticamente 40 anos que eu sou professor. E eu fiz uma formação um pouco nômade, porque eu fui aluno do curso de Serviço Social durante 5 períodos, depois eu passei para o curso de Filosofia, terminei o curso de Filosofia, depois eu passei para o curso de Ciências Sociais, aí terminei o curso de Ciências Sociais. Também gosto da psicanálise, fiz alguns cursos na área de psicanálise, né? Pensei até na possibilidade de me tornar psicanalista num determinado momento da vida, mas desde 1982 eu sou professor. Eu fui professor basicamente no ensino de 3º grau. Eu tenho uma pequena experiência no ensino de 2º grau, mas eu comecei a ser professor de filosofia aqui no Seminário Santo Antônio. Do Seminário Santo Antônio, eu passei para uma outra universidade privada, e em 1987 eu me tornei professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu sou professor até hoje. São 34 anos de profissão. Né? Continuo apaixonado pela profissão. Ao contrário de muitos colegas que pensam em se aposentar, eu até já posso me aposentar e não penso nisso. E no Departamento de Ciências Sociais, eu dei aula de um tema que sempre me interessou muito, que é a discussão epistemológica das ciências sociais. Em que medida os conceitos que as ciências sociais produzem, ou o conhecimento que as ciências sociais produzem, é um conhecimento crítico no sentido de que ele pode ser testado ou verificado, ou pelo menos debatido. Ou quais seriam os valores e as perspectivas metafísicas que esse conhecimento pode ter. E um outro autor que me interessou muito nas ciências sociais, né, além de outras disciplinas que eu dei, por exemplo, Sociologia no Brasil, Sociologia do Trabalho, esse autor foi o Max Weber.
O Max Weber é um autor muito interessante nas ciências sociais porque ele parte de uma perspectiva diferente daquela que parte o Marx e daquela que parte o Durkheim. Ele parte de uma perspectiva do sujeito, do indivíduo. E ele também abre uma possibilidade que o aproxima, talvez, da psicanálise, que é a ideia de que nós somos movidos também por afetos, por paixões. Então, isso aparece muito, por exemplo, no conceito de carisma, quando ele estuda as religiões e quando ele estuda a própria política, ele vai avaliar muito a discussão do carisma. E também, por outro lado, eu acho que aproxima um pouco da discussão do marxismo, na medida em que o Max Weber foi um leitor do marxismo e considerava que o materialismo histórico é um método fundamental para se compreender a sociedade, embora nem sempre, talvez, seja o único. A grande divergência que ele vai ter com Marx vai se dar na questão filosófica, né? Em que medida o marxismo traz junto a si uma perspectiva filosófica que nem sempre se distingue de uma perspectiva mais analítica. Então, Weber se interessou muito por isso. E foi um sujeito que manteve muito diálogo com vários pensadores marxistas, né? O próprio Lukács, que é estudado pelo Glauber, né, frequentava muito a casa do Max Weber, lá em Heidelberg. Depois eu fui para o departamento de filosofia, e lá eu fui professor de história da filosofia, professor hoje, né, eu sou professor de cosmologia. Eu gosto muito das disciplinas que aproximam a filosofia da ciência. Então, eu sou professor de filosofia da ciência, eu sou professor de teoria do conhecimento. E nos últimos anos, né, quem acompanha o canal Linha de Divisa sabe que eu venho desenvolvendo um estudo sobre a morte na proposta e na perspectiva de criar uma preparação para a morte. Como viver de maneira adequada, da maneira mais viável, né, para que a sua morte seja o menos sofrida possível para você e principalmente para os outros, né? Se é que isso é possível em alguma medida. Mas, pelo menos, é o que eu venho tentando fazer e reunir essas pesquisas, né, em um livro que se chama Ser Sujeito da Morte, talvez contrariando uma certa ideia que supõe que as pessoas sejam objeto da morte, né? A ideia de ser sujeito da morte se insere numa tradição filosófica, que é a tradição do sujeito, que nasce, talvez, um pouco no pensamento inglês, de maneira epistemológica, lá com John Locke, mas que vai se firmar muito na filosofia de Kant, que depois, inclusive, vai se desdobrar no próprio marxismo, né? A ideia de ser sujeito da história. Essa ideia do sujeito é uma ideia dominante na filosofia, no fim da filosofia moderna e, principalmente, na filosofia contemporânea, né? Talvez eu tenha esquecido aqui de mencionar Descartes, que também tem um papel fundamental nisso. Então, ao contrário do Glauber, né, eu não tenho uma outra forma, né, e nem uma outra possibilidade de vida que não seja aquela da docência. Eu sempre fui professor, continuo sendo professor, continuo gostando de ser professor, né? Cheguei aos 60 anos, com 40 anos de profissão, e a minha esperança e o meu desejo é chegar até os 75 anos, que é aquilo que a lei me permite. E se eu ainda tiver condição e os alunos paciência, eu pretendo até continuar. Ok. Vou tirar da tela cheia. Me fala uma coisa, Camerina. Você não falou do seu segundo livro? Eu posso comentar aqui no decorrer da própria entrevista. Tá certo. A sua parte no debate, né? Legal. Isso. Ok. Deixa eu colocar aqui o Deodato em tela cheia para explicar assim, como vai acontecer esse debate. Na primeira, ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, eu, Deodato, vou fazer uma pergunta para o Glauber vai responder, volta para o Deodato faz uma pergunta para o Camerino, Camerino responde, volta para o Deodato faz a segunda pergunta para o Glauber e segue essa mesma sequência. Volta para o Deodato pergunta para o Camerino. Então, são perguntas intercaladas.
Na segunda parte, o Camerino vai fazer uma pergunta para o Glauber. Acho que vamos seguir a ordem alfabética. O Glauber vai fazer uma pergunta para o Camerino. O Camerino vai responder e o Glauber vai ter a oportunidade de pedir esclarecimentos ou fazer algum comentário. De uma forma que nós combinamos, relativamente livre e sempre administrando o tempo, para não se estender demais, mas com liberdade para ficar bem claro. Ok? Então, eu vou fazer a primeira pergunta para o Glauber. Glauber, qual é o conceito de reificação no marxismo? É uma pergunta com duas partes. Ok? Eu queria saber se você vê a possibilidade, Glauber, fora do marxismo, de se combater a reificação. Deixa eu colocar você em tela cheia aqui para você responder, tá bom? Ok, Glauber? Bom, a reificação, né? A gente pode começar explicando a etimologia do termo antes da gente ir propriamente para o conceito, né? Tendo em vista que etimologia não fornece conceito, né? Mas ajuda a gente a entender essa palavra estranha. Reificação é a tradução do termo alemão Verdinglichung. Esse substantivo, ele tem ali na sua raiz outro substantivo que é Ding, que significa coisa em alemão. Então, a reificação ou a Verdinglichung, ela significa basicamente coisificação. A questão é que a gente tem essa palavra tão diferente em português porque a gente optou por utilizar a raiz latina, né, da palavra res, né? Em latim, res significa coisa, né? Então, a reificação é por isso. Ela, na verdade, é uma coisificação, né? Mas a gente traduz a partir do latim e fica a reificação. A gente pode considerar a reificação como uma máscara conceitual que faz com que os indivíduos eles percebam as relações entre eles, ou seja, entre os homens, como se fossem relações entre coisas. A reificação é basicamente o fenômeno que vai fazer com que a gente perca, de certa forma, muito das nossas relações, né, uns com os outros. E não só isso, né? Pelo fato de ser uma máscara conceitual, a gente pode fazer até uma analogia como se fosse com um óculos, né? Se eu colocar um óculos, por exemplo, que tiver a lente azul, eu vou passar a ver o mundo inteiro azulado. Então, a reificação é como isso, né? Em certo aspecto, ela é essa máscara conceitual que faz com que a gente perceba toda a realidade a partir dessa perspectiva, de uma perspectiva reificada. E isso vai se manifestar desde as pequenas coisas do cotidiano, do dia a dia, até, por exemplo, na forma como a ciência se comporta, né? Então, isso é um fenômeno que vai impregnar toda a nossa forma de ver absolutamente tudo, seja grande, seja pequeno. Então, a reificação, né, o conceito, ele não surgiu com o Lukács, né, nem com o Marx. Ele já é ali da filosofia alemã, do final do século XIX, também início do século XX. E é um conceito que foi extremamente fecundo para o surgimento da escola de Frankfurt, por exemplo. O Lukács ele fez uma reflexão sobre a reificação a partir da última parte do primeiro capítulo, né, da obra O Capital, de Karl Marx, quando Marx fala sobre o fetichismo da mercadoria, né, fala sobre a alienação, e a partir daquilo ali, o Lukács fez toda uma reflexão muito fecunda, né, que se encontra em sua obra História e Consciência de Classe. Então, a reificação, ela vai fazer com que a gente tenha nas empresas hoje, né, por exemplo, para mostrar uma questão mais prática da reificação, que a gente tem um departamento chamado Recursos Humanos. Né? Se a gente parar para pensar por que numa empresa a gente tem um setor chamado Recursos Humanos, a gente vai perceber que é porque as pessoas elas são consideradas no capital como mais um recurso. Né? Assim como você tem, por exemplo, um computador, pode ter uma retroescavadeira, que são consideradas recursos na contabilidade da empresa, você tem também outros recursos que não são máquinas, mas que são humanos. Né? Então, você percebe por aí que esse nome não é inocente, você chamar trabalhador de recurso.
porque é assim que o capitalismo considera as coisas. O capitalismo, ele considera, o Marx já havia afirmado isso, que todo trabalhador é, na verdade, uma mercadoria. Então, o Lukács vai fazer uma reflexão muito interessante sobre isso, uma longa reflexão. A minha dissertação de mestrado é sobre esse tema, e no segundo capítulo a gente fala, por exemplo, que o trabalhador, ele é uma mercadoria. E por que o trabalhador ele é uma mercadoria no capitalismo? Porque quando o trabalhador ele vai ao mercado para vender uma propriedade que ele tem, que é chamada força de trabalho, o trabalhador não tem como tirar a força de trabalho, como se fosse uma peça de roupa, colocar num varal, ou então colocar numa vitrine e oferecer aquilo para o capitalista. Você olha aqui, capitalista, compre a minha força de trabalho, porque eu preciso de um salário para poder sobreviver. O trabalhador não tem como fazer isso, porque a sua força de trabalho ela é inseparável dele próprio. Então, quando o trabalhador ele vende a sua força de trabalho, ele vende, na verdade, a sua integralidade, ele vende todo o seu ser ao capitalista. E a questão é que a força de trabalho não é só uma habilidade qualquer que o ser humano pode ter, uma habilidade entre outras. O Engels mesmo já havia falado sobre isso. O Engels já havia mostrado que nós viemos a nos tornar humanos justamente por causa do trabalho. O trabalho é fundamental para definir quem nós somos enquanto espécie, enquanto Homo sapiens. O Engels ele se apoiava muito nas descobertas de Darwin, e ele tem uma obra muito interessante chamada sobre o papel do trabalho no desenvolvimento do macaco em homem. Eu acho que o título é ligeiramente diferente, mas é por aí. E nessa obra, nessa pequena obra, ela é muito pequenininha, na verdade, o Engels vai mostrar que o trabalho foi fundamental. Então, o trabalho é aquela atividade que faz com que nós sejamos quem nós somos, de fato. Então, quando o trabalhador tem que vender sua força de trabalho, ele não está vendendo qualquer coisa. Então, é por isso que o fato de a força de trabalho ser uma mercadoria no capitalismo transforma todo o trabalhador em uma mercadoria, em uma coisa. E embora os capitalistas eles não tenham essa reflexão sobre o fenômeno, é assim que eles percebem a coisa. E por isso o exemplo que eu dei dos recursos humanos. Por quê? Porque o trabalhador é um recurso. Na contabilidade da empresa, o trabalhador é mais um recurso como todos os outros. E isso do ponto de vista do capitalista. Agora, do ponto de vista, por exemplo, das relações de um trabalhador com o outro, a coisa também funciona dessa forma. Eu tenho, por exemplo, a sensação de que quando eu comprei essa taça, eu simplesmente fui na loja e dei o meu dinheiro e trouxe isso para casa. Agora, o que está escamoteado aqui é que, na verdade, isso aqui é troca de trabalho, de tempo de trabalho por tempo de trabalho. Só que eu não percebo. Eu não percebo que eu estou trocando algo diretamente com trabalhadores que, a partir do seu trabalho, da sua atividade laboral, produziram isso aqui. E da mesma forma, eles também se beneficiam da minha atividade laboral. Então, a gente perde isso de vista no capitalismo e a gente tem a sensação sempre de que as relações, elas não são entre homens, as relações são entre coisas. Então, você gera um fenômeno, por exemplo, de um hiper-individualismo, aquele indivíduo que acha que eu não preciso de ninguém e ninguém tem nada a ver com a minha vida. O indivíduo ele se acha um Robinson Crusoe, e a coisa não é desse jeito. O indivíduo ele só pode falar que não precisa de ninguém, que ninguém tem nada a ver com a vida dele, se ele viver como o Robinson Crusoe, isolado numa ilha. Agora, se a gente está em sociedade, a gente está em relação com as pessoas, só que nem sempre a gente percebe, porque no capitalismo, essa relação ela é entre coisas. As coisas vão mediar a relação das pessoas umas com as outras. Então, a reificação ela engloba isso tudo que a gente já falou até agora. É um tema longo, eu fiquei mais de 2 anos, porque eu tive que, durante o mestrado, eu mudei para a Alemanha e acabou que eu não consegui terminar no prazo, eu fiquei quase 4 anos escrevendo sobre isso. É um longo tema que a gente pode falar bastante coisa. Mas, de forma geral, é basicamente isso que envolve a reificação. Glauber, e você vê possibilidade de se combater a reificação fora do marxismo? Bom, a gente não diria fora do marxismo, porque a gente não combate a reificação com ideias, com o próprio marxismo.
né? Porque a reificação, se ela tem causas sociais, seria de se esperar, então, que uma vez eliminadas as causas, os efeitos também cessariam. Só que a questão é que o próprio Lukács, ele mostra uma certa dúvida, né, uma certa indecisão sobre se é possível, de fato, eliminar completamente a reificação. Na própria obra História e Consciência de Classe, num outro artigo, que não é nem um artigo sobre a reificação, ele coloca essa dúvida, né? É uma pequena frase, ele menciona de passagem, assim, uma coisa muito sutil, né? Porque ele fala que mesmo que seja possível temporariamente eliminar a reificação, corre-se o perigo o tempo todo de que ela seja restabelecida. E o Lukács, quando escreveu essa obra, foi ali no calor da Revolução Russa, né? Essa obra ele chamou como se fosse o caminho dele para Marx, para aprender sobre o marxismo, né? Ele escreveu esses artigos por um período de mais ou menos 5 anos, aproximadamente, né? O grosso mesmo do trabalho. Foi até 23, mais ou menos, 22, 23. Então, estava no calor da Revolução, e mesmo naquele calor da Revolução, ele ainda tinha algumas dúvidas sobre se era possível eliminar completamente a reificação. Agora, é importante salientar também que a reificação é um tema discutido hoje ainda, né? Aqui na Alemanha tem um autor, um filósofo chamado Axel Honneth, que ele vem desenvolvendo pesquisas sobre a reificação. Ele faz uma interlocução com o Lukács, só que ele vai ter uma perspectiva diferente. Ele acha que a reificação ela não é um fenômeno que tem origem ali na estrutura da mercadoria, pelo fato de a troca de mercadoria ser a forma principal de intercâmbio entre os homens, né? Então, o Axel Honneth ele vai discordar do Lukács sobre o que causaria a reificação. Mas é fato de que, independente do ponto de partida, há outros autores que vão reconhecer o fenômeno da reificação como algo que impregna as nossas relações sociais. Então, diretamente, né, se é possível eliminar a reificação, a gente não pode dizer, nem mesmo Lukács estava certo em relação a isso. Ok, obrigado, Glauber. Camerino, você, por gentileza, Camerino, explique para quem estiver nos assistindo, deixa eu encher a tela aqui. Camerino, explique para quem estiver nos assistindo e que, porventura, desconheça o termo e os estudos acerca da terceira via, se é que eu posso chamar de terceira via, você que vai nos explicar, o que é o liberalismo social. E como eu fiz para o Glauber, eu vou fazer uma segunda pergunta já no bojo da primeira. O que é o liberalismo social? E eu gostaria de saber qual é a sua opinião a respeito das grandes empresas dentro de um liberalismo social. Você acha que elas vão aceitar uma carga tributária maior para que seja revertido para a base da pirâmide social, de forma a ter uma maior igualdade, ter educação, saúde, segurança? Vou encher a tela com você para você responder para a gente, Camerino. Qual é o tempo que eu vou ter para as duas perguntas? É 5 minutos para cada uma? Pode ser. Pode ser, Glauber. Pergunta para o Glauber aí. Glauber, claro. Pode ser? À vontade, o tempo que for necessário. Bom, o que é o liberalismo? O liberalismo, na origem, ele é uma teoria política. E ele nasce num contexto muito preciso, que é, né, um contexto que os filósofos chamam de contrato social. As teorias sociológicas, filosóficas a respeito da sociedade enxergavam a sociedade como uma espécie de organismo, uma totalidade, aonde cada pessoa tinha uma função definida. Então, né, até, por exemplo, Platão, ele considerava que justiça é você se manter naquela função que a sociedade te definiu, ou como guardião, ou como trabalhador, ou como rei filósofo, isso seria justiça. E o liberalismo, né, quando ele surge na Inglaterra, ele surge exatamente numa perspectiva diferente, entendendo que os indivíduos eles têm determinados direitos, né, que na época se chamavam naturais, e que o Estado surge exatamente para garantir esses direitos. É claro que no início esses direitos eles eram vistos numa perspectiva mais restrita. Os direitos que se consideravam fundamentais eram o direito à vida, o direito à segurança, o direito à liberdade, o direito à propriedade.
Então, exatamente por isso, né, faz parte, assim, digamos assim, da essência do liberalismo a ideia de que o poder precisa ter limites. E eu consideraria aqui que isso envolve qualquer tipo de poder, né? Até o próprio poder econômico, né? Por isso o liberalismo vai defender que a economia e o Estado têm que ser esferas distintas, exatamente porque se o poder político ilimitado ele pode se tornar despótico, o poder econômico sem freios também pode exercer o mesmo papel. E um outro elemento que faz parte do início do liberalismo é exatamente a ideia de que todos os indivíduos que fazem parte de uma sociedade, eles têm, pelo menos do ponto de vista básico, uma certa igualdade civil e jurídica, né? É claro que depois o liberalismo também vai repensar isso, vai ampliar esse conceito. Então, a ideia fundamental do liberalismo é essa, é a ideia de que o indivíduo ele não é, digamos assim, uma peça, uma engrenagem, um mecanismo que se insere numa máquina que é a sociedade. É pelo contrário. Ele existe, né, e ele tem uma existência, digamos assim, autônoma. Ora, na medida em que o liberalismo se desenvolve, nós chegamos no século XIX a um processo em que o liberalismo e a democracia eles vão se fundir, ou vão se conjugar, pelo menos, né? Do ponto de vista histórico, esse foi um processo com idas e vindas, com avanços e recuos, né? Até que na Inglaterra, principalmente com John Stuart Mill, que é um filósofo que eu estudei bastante, um filósofo que parte de uma perspectiva chamada utilitarismo. E o utilitarismo é uma perspectiva que considera que a sociedade existe para o bem da maioria. Então, o que é a felicidade, o que é uma vida ideal? É aquela que possa ser interessante, vantajosa e boa para a maioria ou para todos. Então, por causa disso, John Stuart Mill vai entender que a democracia ela é um instrumento fundamental para o próprio desenvolvimento e ampliação do liberalismo. E ele vai compreender que duas grandes parcelas da sociedade não faziam parte da vida democrática, que eram as mulheres e eram os trabalhadores, né? Então, o liberalismo social nasce na medida em que o John Stuart Mill defende, né, que nós passemos a ter uma sociedade em que tanto as mulheres quanto os trabalhadores podem expressar os seus interesses, e expressar os seus interesses de maneira direta, né? Que os trabalhadores tenham, por isso, acesso à educação, né? E essa educação deve ser gratuita e, pelo menos, financiada pelo Estado, ainda que não seja diretamente oferecida pelo Estado. Ele acha até possível que não seja, né, ou pelo menos não seja totalmente, mas que o Estado garanta a todos, né, determinados direitos básicos, né, um deles seria o direito à educação. E, com isso, os trabalhadores poderiam defender os seus interesses, os seus pontos de vista. É interessante destacar que o John Stuart Mill ele não conhece a obra do Marx, ele não leu Marx, mas ele manteve um diálogo com diversos socialistas utópicos. E ele, nesse diálogo, ele também defende que diferentes experiências sociais sejam feitas, né, sempre de uma maneira livre e voluntária. E por que ele defende isso? Porque ele percebe que, na medida em que os trabalhadores podem exercer direitos políticos, eles não vão se conformar mais em ter uma vida subordinada a, por exemplo, a um patrão, a uma determinada estrutura produtiva em que eles sejam simplesmente instrumentos de trabalho e que eles provavelmente vão desejar, por exemplo, em diferentes medidas, né, participar da administração da empresa, participar dos lucros ou até chegar a uma situação em que não existe mais patrão e que as empresas serão de propriedade dos trabalhadores. É claro que ele imagina isso num contexto em que continua existindo um mercado, né? As diferentes empresas, ainda que sejam de propriedade e administradas pelos trabalhadores, elas vão competir no mercado, elas vão oferecer produtos alternativos, formas de produção alternativa, e isso vai ser algo muito interessante para o consumidor.
Então, o John Stuart Mill, desenvolvendo a perspectiva do liberalismo democrático, ele inaugura aquilo que nós chamamos de liberalismo social. E o liberalismo social foi desenvolvido, né, ou continua sendo desenvolvido na Inglaterra por outros pensadores, e depois pelo Norberto Bobbio, né? Norberto Bobbio, que foi um filósofo italiano já no século XX, um filósofo que se considera um pensador de esquerda, embora não seja um marxista, né? E ele entende que ele é um pensador de esquerda porque a preocupação fundamental dele é a preocupação com a igualdade. Ele vai tentar associar, né? E isso vem também em consonância com uma certa tradição que existia no pensamento italiano, né? Que eu não vou explicar aqui, mas que aparece, né? Eu estudei bastante isso num trabalho que eu escrevi, que se chama O Liberalismo Social, em John Stuart Mill e Norberto Bobbio, né? E aí, nessa análise do Norberto Bobbio, ele acha que o liberalismo e o socialismo eles podem ser compatíveis, desde que o liberalismo aceite uma ampliação da igualdade e desde que o socialismo seja um socialismo por via democrática e pluralista. Então, o liberalismo social é exatamente isso, né? A ideia de que o Estado ele pode ser um agente que aumente a igualdade, ou que pelo menos diminua a desigualdade, oferecendo determinados serviços públicos, né, que não se reduziriam só à saúde e educação, né? O próprio John Stuart Mill já achava, por exemplo, que o Estado deveria, inclusive, oferecer museus, praças, né, lugares em que as pessoas poderiam desfrutar da civilidade. E esse pensamento vai se avançar e vai ser melhor explicitado na perspectiva do Norberto Bobbio. Bom, quanto à segunda pergunta, né, eu acho que aí nós teríamos que fazer uma discussão mais ampla, né, no seguinte sentido. Uma carga tributária maior nos lucros das empresas seria, por exemplo, aquilo que melhor resolveria a condição dos trabalhadores? Né? Numa realidade como o Brasil, em que o Estado funciona muito mais para ajudar as empresas amigas do poder do que simplesmente para oferecer serviços, será que essa carga tributária maior ela não seria mais um instrumento de produzir um capitalismo de compadrio, né? Ou, para usar um outro termo, um capitalismo patrimonialista? Nós vimos que isso foi praticado nos governos que o PT teve, né? Volta de novo a ser praticado no atual governo, foi praticado nos governos militares, né? Um sistema em que os capitalistas eles não têm capital, eles usam o capital do Estado. Se der certo, o lucro fica para eles, e se der errado, o Estado fica com prejuízo, né? Eu acho que isso não é capitalismo, né? Não entendo o capitalismo sem risco, sem inovação, né? Então, não sei se uma carga tributária maior ela poderia favorecer isso. Talvez nós precisaríamos ter uma reforma do Estado, em que o Estado realmente voltasse a ter funções que são funções típicas do Estado, e aonde nós tivéssemos um capitalismo menos protecionista, um capitalismo que não é um capitalismo de estufa. Então, eu responderia dessa forma a questão, né? A gente pode até depois discutir mais, mas, para mim não me estender muito, né, eu não sei se seria o melhor caminho, né? Até porque nós já temos uma carga tributária em torno aí de 35% do PIB, que é parecida, né, próxima de países social-democratas, sendo que nós não temos os serviços sociais que esses países têm. Ok. Camerino, obrigado. Vou me colocar em tela cheia para passar para a próxima pergunta que eu vou fazer para o Glauber. Glauber, você pode citar algum país, se é que aconteceu ou não, você que vai nos falar, onde o comunismo obteve sucesso? Você pode citar e falar um pouquinho sobre isso? Vou colocar você na tela cheia, Glauber. Pronto, pode responder. Essa pergunta ela precisa ser esclarecida em 2 pontos, né? A questão é o que seria o socialismo, ou de qual socialismo a gente está falando, e a segunda questão é um conceito de sucesso, né? Ou como o pessoal diz muito no popular, o dar certo.
O pessoal usa muito essa pergunta, né? Onde o socialismo deu certo? Onde o comunismo deu certo? E uma coisa que a gente aprende na filosofia é questionar as perguntas antes de tentar responder. É verificar se a pergunta faz sentido. Isso é o básico, é o beabá da filosofia. Então, a gente tem que fazer isso. Né? Em relação ao primeiro ponto, sobre o socialismo. Se a gente pegar o mais básico dos livros do Marx, que é o Manifesto do Partido Comunista, a gente vai ver que tem uma parte lá que o Marx está fazendo uma discussão sobre o socialismo. Ele está, na verdade, discutindo sobre outras formas de socialismo e está fazendo uma crítica, né, como, por exemplo, ao socialismo reacionário, aos chamados socialistas utópicos e etc. Então, a gente já consegue ver que não existe uma única forma de socialismo. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre o modelo de socialismo na União Soviética e no leste europeu, a gente tem que se perguntar que tipo de socialismo é esse, em primeiro lugar, e se é um socialismo da forma como o Marx ele pensava. O Georg Lukács ele tinha uma posição muito interessante, que era o seguinte: ele falava que o pior socialismo ainda é preferível ao melhor capitalismo. O Lukács, né, em sua biografia, né, biograficamente, a gente sabe que ele era de uma família rica, o pai dele era diretor do principal banco do Império Austro-Húngaro, né, e ele tinha, inclusive, até aula de música, né, a família dele, os irmãos dele tinham aula de música com o Béla Bartók, por exemplo. Então, a gente percebe o ambiente cultural, o ambiente de grande fortuna em que ele cresceu, e ele depois abandonou tudo isso porque ele falava que desde pequeno ele tinha um desprezo pela vida no capitalismo, né? Então, a gente vê essa posição do Lukács como que é interessante, né? O Lukács também, ele parece ali perceber que existe uma diferença entre diversos modelos de socialismo, né? E ele fala que viver no pior socialismo ainda é melhor do que viver no melhor capitalismo. É uma posição bem polêmica do Lukács, que evitou, né, inclusive, sair da União Soviética, sair do bloco socialista, como outros filósofos fizeram, como outros pensadores fizeram. Ele permaneceu lá até no final da vida. Né? Então, a questão é que tipo de socialismo a gente está falando. Isso a gente precisaria esclarecer antes, porque, às vezes, a gente tenta responder o seguinte: às vezes, quem te pergunta quer saber sobre o socialismo como pensado pelo Marx, e aí a gente tem que saber, porque, às vezes, o indivíduo está associando o socialismo de determinado país com o socialismo como pensado pelo Marx e Engels. E, às vezes, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, a segunda questão é sobre o dar certo, né? Sobre um comunismo, né? Ou um socialismo, para ser mais exato, empregado com sucesso. A gente tem que ver cada caso em particular. Não existe isso a gente fazer uma análise por atacado, como se todos os países tivessem tido a mesma forma de experiência socialista. A gente tem que pegar caso a caso e, às vezes, tem que, inclusive, fatiar não só no espaço, mas também no tempo. A experiência na União Soviética durou praticamente 70 anos. E tiveram diversos governos na União Soviética que tiveram diversas abordagens, por exemplo, em relação à economia, né, como que se deveria estruturar a economia socialista. Então, nem na União Soviética, né, durante esses 70 anos, foi unânime a questão sobre como o socialismo ele deve ser, na verdade, construído. Né? Então, a pergunta ela tem que ser mais específica, né? De qual socialismo a gente está falando, de qual país e em qual período. Agora, se a gente perguntar simplesmente assim, de forma geral, por exemplo, se a gente quiser saber sobre o socialismo como pensado por Marx e Engels, a gente vai chegar talvez à conclusão de que talvez essa forma de socialismo ela ainda não tenha sido alcançada em lugar nenhum. O próprio comunismo, né, isso é um ponto relativamente pacífico, né, o próprio comunismo nunca foi alcançado em país algum, nem na União Soviética. A gente ouve falar Coreia do Norte, Cuba, a ilha comunista, só que, na verdade, a gente vê isso mais nos noticiários
sendo utilizadas por jornalistas que não têm um domínio sobre a questão, né? Porque, a rigor, nunca se alcançou o comunismo em lugar nenhum. Agora, se a gente estiver falando de socialismo, a gente tem que analisar caso a caso, pegar os índices desse país e ver o que de fato importa. Né? Por exemplo, em Cuba, existe um determinado modelo de socialismo. Se aquilo está de acordo com o que o Marx queria, o que o Marx pensava, isso é outra discussão, isso é outra história, mas eles têm ali um modelo de socialismo. E se a gente comparar, por exemplo, Cuba, em seu contexto, por exemplo, em relação aos seus vizinhos, né? Vamos comparar Cuba com o Haiti, né? Porque essa é uma comparação que faz mais sentido, ao invés de querer comparar Cuba com os Estados Unidos, né? Que são países de história, de colonização completamente diferentes. Né? Será que o sistema que Cuba tem representa algum avanço para os trabalhadores e para o povo mais pobre em comparação com o Haiti e com seus outros vizinhos? Então, se a gente fizer essas comparações mais específicas, aí a gente pode responder melhor a questão, mas isso é uma questão caso a caso. Ok, Glauber, obrigado. Vamos para a próxima pergunta para o Luciano Camerino. Camerino, você pode citar algumas nações que estão transitando ou caminhando pelo liberalismo social com algum sucesso, relativo sucesso, se tiveram alguns problemas? E eu gostaria de saber também se você vê quais são as dificuldades para se implantar no Brasil o liberalismo social. Bom, a ideia do liberalismo social é a ideia de que, através de métodos liberais ou de processos democráticos liberais, né, e esses processos significam eleições livres, eleições plurais, partidos em competição, uma certa separação, uma distinção entre o Estado e a economia. O Estado não é o proprietário dos meios de produção, né, pode ser até algum regulador, mas ele não é o proprietário. Então, através desses meios, se poderia obter uma sociedade menos desigual. Né? É preciso deixar claro que há uma diferença na perspectiva filosófica do liberalismo para a perspectiva do marxismo, que eu acho que até é uma questão que a gente poderia, talvez, discutir. O marxismo, né, até onde eu conheço, ele me parece, né, ter alguns vínculos, por exemplo, com o romantismo, com uma ideia talvez mais otimista ou mais utópica com relação à natureza humana, que não é a perspectiva que o liberalismo adota. Então, por exemplo, não existe uma utopia liberal. A ideia de que nós poderíamos chegar a uma sociedade sem conflitos, ou uma sociedade em que todas as possibilidades humanas se realizassem, né? O liberalismo não pensa nessa perspectiva. Mas eu acho que em algumas sociedades, né, principalmente, eu colocaria talvez a Inglaterra e uma boa parte da Europa Central, norte da Europa, né, se conseguiu chegar a uma sociedade em que não existe uma desigualdade absurda, aonde determinados serviços básicos, né, como educação, como saúde, né, como condições de vida adequadas e civilizadas, foram possíveis sem que isso tenha custado, por exemplo, uma revolução sangrenta, ou uma sociedade totalitária, ou pelo menos autoritária, que é aquilo que o liberalismo preconiza. Né? O liberalismo ele não é oposto ao socialismo. O liberalismo é oposto ao totalitarismo. Né? A oposição fundamental aqui não é, por exemplo, liberalismo-socialismo, é liberalismo-totalitarismo. Se nós pudermos alcançar mecanismos que aumentem a igualdade, sem que isso gere uma sociedade autoritária, o liberalismo vai achar que isso é bastante desejável. Agora, como nós poderíamos fazer isso no Brasil? A grande dificuldade de se fazer isso no Brasil, né, é o fato de que as experiências do liberalismo elas aconteceram em sociedades que viveram aquilo que se chama de revolução burguesa. Ou seja, se organizou um determinado tipo de sociedade, de economia,
que nós chamamos genericamente de capitalismo, né, onde você tem, por exemplo, relações de trabalho assalariado, mercado relativamente livre e outras características, né, que os diferentes autores, aí, por exemplo, o próprio Marx, Max Weber, né, e outros autores vão colocar. O Brasil não viveu essa experiência. O que nós tivemos mais próximo aqui de uma experiência liberal social foram algumas das medidas que foram tomadas no governo do PT, né? Embora o PT oficialmente não se coloque nessa perspectiva teórica, mas determinadas medidas, por exemplo, de diminuição de desigualdade, de algumas medidas, por exemplo, até emergenciais, né, como Bolsa Família, né, Fome Zero, etc., são perspectivas que se colocariam nesse campo, né? Embora, por outro lado, o PT tenha praticado uma política econômica que foi extremamente patrimonialista, né? E aí, nesse sentido, em total conflito com a perspectiva do liberalismo. Mas essa questão também ela precisaria de uma discussão maior pelo seguinte: o liberalismo ele também supõe uma certa, digamos assim, tradição cultural, um certo fundo cultural. Então, nós precisaríamos ter, talvez, uma sociedade mais dessacralizada, né? Uma sociedade em que uma certa racionalidade seja mais vigente, em que tenha havido um desenvolvimento econômico de tipo capitalista mais acentuado, e nós não tivemos nada disso. E esse é, inclusive, um tema que muitos autores liberais discutem, né? Como é possível você ter uma sociedade liberal num país em que essa tradição, essa prática, ela não se enraizou, ela não se desenvolveu na sociedade. Nós nunca tivemos, né, nem mesmo partidos liberais fortes no Brasil. E até na própria academia, o liberalismo é muito pouco conhecido. A grande maioria dos pensadores que se dizem liberais, né, eles têm atitudes completamente equivocadas em relação à tradição liberal. Eu citaria aqui, por exemplo, né, uma certa aberração, a meu ver, que é o liberalismo conservador, que eu não consigo ver como é possível isso, como é que duas ideias opostas elas poderiam conviver numa possível harmonia, né? Então, acho que teria que haver uma discussão maior né, da própria tradição cultural brasileira, que é católica, que é autoritária, que é patrimonialista, né, e tudo isso entra em desacordo com a própria tradição liberal. Ok, Camerino, obrigado. Encerramos aqui nesse momento a primeira parte, onde eu fiz as perguntas, e vamos passar para a segunda parte. Deixa eu me colocar na tela aqui, para fazer a transição. Nessa segunda parte, o Glauber fará uma pergunta, seguindo a ordem alfabética, né? Glauber fará uma pergunta para o Camerino vai responder e o Glauber poderá solicitar esclarecimentos ou eventualmente comentar. Então, vou sair da tela cheia e passar aqui para o Glauber fazer a primeira pergunta para o Camerino. Ok, então, professor, você fez um comentário, eu achei muito interessante, e é uma coisa que eu já estava querendo estudar há um tempo, e ainda não tive a oportunidade, né, de fazer uma releitura da Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo do Weber. Né? Bem no início você citou sobre o Weber, a questão do materialismo histórico, né? E você fez um comentário de que o Weber ele achava até, de certa forma, interessante, né, algumas posições do materialismo histórico, e eu queria perguntar exatamente sobre isso, né, sobre a relação do Max Weber com o materialismo histórico. Né? Se, por exemplo, essa obra Ética Protestante do Espírito do Capitalismo, tem muitos e muitos anos que eu li, eu estou precisando relê-la agora, tem mais de uma década a última vez que eu li, e eu tenho a impressão de que ele faz o contrário do que uma análise materialista histórica faria. Ele tem um ponto de partida invertido. Essa é uma falsa impressão que eu tenho da obra, ou é isso mesmo que o Max Weber faz? Enfim, de forma geral, o que você poderia compartilhar com a gente sobre esse assunto? Eu só vou pedir aqui para você tirar o professor. Só Camerino.
O Weber ele não é o Marx ao contrário, né? Não sei se você pergunta isso, mas o Weber ele pensa o seguinte, e concorda com Marx de que as necessidades mais prementes, digamos assim, elas acabam tendo um certo peso determinante na nossa vida. E aí, nesse ponto, ele vai entender que o materialismo histórico é um método de análise fundamental. Isso talvez esteja melhor explicado num livro em que ele desenvolve uma concepção epistemológica das ciências sociais. É um texto chamado A Objetividade do Conhecimento nas Ciências Sociais. Inclusive, ele coloca lá objetividade entre aspas, porque ele acha que nas ciências sociais, ao contrário das ciências da natureza, não é possível você abordar determinados problemas, ou talvez todos os problemas, sem que você previamente tenha valores que sirvam como critérios de perspectiva. Ou seja, não existem coisas nas ciências sociais, existem recortes, e esses recortes são valorativos. Agora, os valores, eles são, do ponto de vista do Max Weber, eles são livres. O que importa para ele é se os valores são heurísticos, se observar a realidade dessa ou daquela maneira, se é a melhor maneira possível, se é a maneira mais fecunda, mais rica. Mas ele não discorda do Marx, né? O que ele simplesmente acrescenta é o seguinte, para que você possa compreender quais são os interesses do ser humano, nós também temos que avaliar a cultura. Porque o interesse ele não aparece de uma maneira imediata, ele aparece, digamos assim, mediado, filtrado, interpretado pela cultura. Então, sem querer dizer que o Marx tenha, digamos assim, um certo determinismo econômico, né, sem afirmar isso, que eu acho que também é uma afirmação muito problemática, o Weber acha que há, na verdade, uma relação de causalidade mútua, né? Ou, para usar uma palavra que o Weber usa, de afinidade eletiva. Os meus interesses dependem da minha perspectiva cultural. Agora, a perspectiva cultural também depende da realidade econômica e material. Então, seria um processo talvez mais circular, né? Eu não sei se a palavra dialética daria conta, porque o Weber não usa o termo dialético, talvez porque ele considere que é uma visão mais metafísica que vem lá da filosofia hegeliana. Mas, na verdade, é um raciocínio circular. Partir de um ou de outro vai depender do grau de eficiência que a explicação me traga. E aí eu vou lembrar algo que você colocou lá no início. Desde que você não considere que aquela explicação é exaustiva. E esse é um outro ponto que o Weber também coloca. Se a explicação econômica for a explicação mais eficiente, nós podemos adotar, desde que nós tenhamos a capacidade de pensar que ela pode ser revista. Aí eu responderia dessa maneira. Glauber, quer comentar ou pedir algum esclarecimento, ou podemos passar para a próxima pergunta, Glauber? Não, tá de bom tamanho. Muito bem explicado. Obrigado. Ok. Eu vou só fazer um comentário antes de passar para você, Glauber, fazer a pergunta para o Camerino. Esse barulho aí que você está ouvindo, viu, Glauber? Que quem está nos assistindo está ouvindo, papagaio, maritaca, galo cantando, é porque o Camerino mora na zona rural, lá em Juiz de Fora. E eu sempre falei para ele que eu faço questão de deixar o som vazando para conferir essa informalidade que é uma proposta do canal. Então, esse barulho é assim mesmo. Ô, Glauber, você vai fazer uma pergunta para o Camerino, não é? Eu fiz agora, né? Desculpa. O Camerino vai fazer uma pergunta para você. Deixa eu passar aqui para o... Eu gostaria que ele comentasse a minha resposta. Eu gostaria de ouvir a opinião dele sobre a minha resposta antes. Com toda a liberdade, ainda que discorde, não tem problema nenhum. Gostaria de ouvir o que ele acha da resposta. Bom, em relação ao Max Weber, né, não é um autor que eu estudo, é um autor que eu já conheci, que eu gosto. Tem o livro dele aqui, nessa estante aqui, ó, tem Max Weber aqui, né, mas não sou um especialista nele.
O que eu poderia dizer sobre o materialismo histórico, né? É que, de fato, como você fez a ressalva, né, a gente não poderia dizer que há um determinismo econômico em Marx. Inclusive, isso é deixado de forma muito clara em uma carta de Engels, na qual ele fala que, devido às disputas teóricas que ele e o Marx tinham com seus adversários, eles tiveram que sempre enfatizar e reforçar a importância do fator econômico. Mas eles não pensavam, jamais pensaram que este era o único determinante nas questões históricas e sociais. Só que, o Engels continua, eles não tiveram tempo suficiente para falar, para escrever sobre os outros fatores. Então, essa carta do Engels, ela deixa muito claro uma coisa que a gente já pode encontrar de maneira muito ali espaçada em um ou outro trecho, né, ao longo da obra dos dois. A gente não pode considerar o Marx e o Engels como autores de um determinismo econômico, até mesmo porque isso não seria dialético, né? Uma compreensão apropriada da dialética, como Marx tinha, evitaria, né, de cair nesse tipo de determinismo. E por isso eu acho interessante, então, porque essa proposta do Weber, né, pelo que eu entendi, né, da sua resposta, ela vai se aproximar bastante, né, da proposta de Marx e Engels, né, porque eles justamente eles consideram outros fatores, eles acham que o econômico é o principal, mas existem muitas outras coisas. E, a propósito, eu até gostaria de chamar a atenção para um artigo do Lukács, que está em História e Consciência de Classe, no qual o Lukács fala sobre a mudança de função do materialismo histórico. Veja que interessante. Esse texto, na verdade, originalmente foi uma palestra do Lukács, e foi uma palestra após a Revolução Russa. E o Lukács, ele se perguntava o seguinte: olha, o que a gente faz com o materialismo histórico agora no socialismo? O materialismo histórico vai servir para quê? E por que ele faz essa pergunta? Porque o Lukács, ele considera o materialismo histórico, numa definição que eu acho muito legal, como o autoconhecimento da sociedade capitalista. Ou seja, o materialismo histórico, repetindo, é o autoconhecimento da sociedade capitalista. Ele é um método, basicamente, para estudar o capital, a sociedade capitalista. A gente pode aplicar o materialismo histórico para as sociedades anteriores, sei lá, para o feudalismo, lá para a sociedade grega antiga, lá para a China, 2000 anos atrás. O Lukács fala, até que pode, mas é muito problemático, porque a gente tem que considerar um monte de outras coisas nisso aí. Tá? Então, o materialismo histórico não é unicamente uma doutrina, né, tipo uma verdade, um método, como se fosse uma lei, né, como se fosse a lei da gravidade, que você simplesmente vai aplicar a qualquer contexto e vai ter uma explicação das coisas. Né? Então, é por isso que o Lukács ele tem essa palestra e se pergunta a mudança de função do materialismo histórico. Porque ele fala, olha, o materialismo histórico ele foi, de certa forma, uma arma de luta também dos trabalhadores no período capitalista até a Revolução. E agora, depois da Revolução? Né? E numa sociedade comunista futura? Né? Para que vai servir o materialismo histórico? Né? Talvez ele não venha servir para basicamente mais nada. Né? Justamente porque ele é uma categoria que nasceu ali num determinado período histórico e não é uma categoria abstrata universal. Então, tendo em vista, né, essa concepção de materialismo histórico, de que ele não é um determinismo econômico, de que ele é mais para explicar a sociedade capitalista, e que também ele considera vários outros fatores, né, nessa reciprocidade, né, entre os fatores. Então, eu acho que o Max Weber ele está mais próximo, né, do marxismo do que alguns autores vão pensar, né? Ok. Camerino, deixa eu colocar o Camerino na tela. Camerino, você gostaria de fazer uma outra pergunta para o Glauber? Ou era essa pergunta aí que você aproveitou? Eu gostaria só de comentar o comentário dele. Fique à vontade.
que eu acho que realmente, eu acho que o Max Weber realmente está muito próximo da análise do Marx, já que nós estamos aqui falando dele. As diferenças que eu vejo são muito mais do ponto de vista assim, de visão de mundo, de uma certa visão política, né? Mas quando eles analisam o capitalismo, existe uma afinidade, uma proximidade na perspectiva de análise, ainda que sejam análises feitas por metodologias muito diferentes, porque o Weber parte do indivíduo tentando reconstruir uma certa, digamos assim, totalidade, embora essa palavra no pensamento dele seja problemática. E eu penso que o Marx faz o contrário, né? O Marx pensa mais categorias gerais e depois enxerga, né, como o indivíduo se colocaria dentro dela. Mas existe uma aproximação grande. Existe um autor que eu acho muito interessante, que explora muito isso, né? Eu não sei se o Glauber gosta, né? Eu leio, que é o Michel Lovy. Aparece muito no Michel Lovy essa tentativa de estabelecer um certo, digamos assim, marxismo weberiano, né? Ainda que ele reconheça distinções, né, diferenças e talvez até conflitos em alguns aspectos, mas a ideia, por exemplo, como eu já encontrei alguns livros de sociologia, né, de que, por exemplo, o Weber é o Marx da burguesia, isso é um absurdo intelectual total, né? Não é isso, né? O Weber jamais foi isso, né? Agora, o Weber se dizia, né, ele era membro de uma classe social que não era nem burguesa, né, ele era um mandarim, né, era um sujeito que vem de uma outra estrutura social, né, e ele não achava que ele, por exemplo, ele não poderia ter, por exemplo, uma pura consciência de classe trabalhadora na medida que até a própria condição social dele de origem e de trabalho, né, não permitia isso, né? E essa posição política do Max Weber vai oscilar durante a vida, né? Ele vai transitar aí de um certo liberalismo autoritário para talvez até ideias próximas a uma visão mais social-democrata em alguns aspectos, né? Mas existe um autor que faz muita diferença nesse aspecto, né, que eu acho que não influencia o Marx, mas que influencia muito o Weber, que é o Nietzsche. Nós teríamos que considerar muito a influência do Nietzsche, né? E o Nietzsche é um autor que se coloca numa perspectiva bastante hostil e antagônica ao pensamento hegeliano, né? Isso se reflete na filosofia do Weber. Ok. Não sei se... Deixa eu encher a tela aqui com os três. Camerino, não sei, e Glauber, não sei se vocês querem fazer mais alguma pergunta. A gente já está caminhando para o encerramento por uma questão de gestão do tempo mesmo aqui do primeiro debate. Mas eu ainda não fiz uma pergunta para ele. Pode fazer. Posso fazer? Eu vou deixar os três na tela aqui, que eu acho interessante ficar vendo os três aqui. Não, acho que nossa conversa, assim, a gente até poderia continuar outro dia, porque está muito agradável, né? Muito instrutivo. Espera aí, Camerino, espera aí. Glauber, você topa? Ok, Camerino, então vamos fazer o seguinte, para facilitar, vocês não têm noção do trabalho que me deu a juntar as agendas de todo mundo. Eu fechei com vocês dois, eu travei a agenda, né? E chamava o pessoal para decidir, porque cada um queria mudar. Nós vamos fazer, então, em dezembro, a gente já fica combinado. Vocês dois escolhem um dia que fica, um dia e horário, e que tem a possibilidade de que as pessoas assistam. Preferencialmente à noite, viu? Não sei como é que o Glauber vai fazer aí na Alemanha, mas, assim, preferencialmente à noite aqui no Brasil, porque aí tem uma possibilidade maior de ter um público maior. Eu estou, assim, muito interessado em estender esses debates, viu, Camerino e Glauber? Porque nós estamos numa sociedade aqui no Brasil polarizada, continua muito polarizada, que fica muito agressiva em vez de trazer ideias, combater ideias, tem muita agressividade, e nós sabemos o quanto nós precisamos contribuir com o Brasil que nós vamos deixar para os nossos filhos e netos. Um país mais ético, justo, com saúde, educação, segurança. E, Camerino, eu gostei muito dessa questão com museus também, gostei disso, viu? Museus e a arte, né? Mas, então,
eu pretendo realizar outros debates. Então, como o Camerino sugeriu, o Glauber topou, vocês podem escolher uma data, eu vou fixar a data que vocês puderem para convidar os outros. E eu deixo os dois à vontade, para convidar outros participantes. E, por gentileza, eu vou fazer uma provocação para os dois amigos. Convidem pessoas que pensam diferente de vocês. E vou fazer outra sugestão. Enganem o algoritmo. O Glauber domina melhor isso do que eu, e ele pode até rir, né, dessa questão de você usar o algoritmo a seu favor. Começa a sugestão para quem está assistindo, comece a ouvir quem pensa diferente de você. O algoritmo vai começar a te direcionar quem pensa diferente, você vai sair do lugar comum do teu pensamento único. É aqui uma sugestão do canal, e a proposta do canal, ouvir todos e todas. Camerino, está aceita a proposta, Glauber, está aceita a proposta, eu também gostei demais do respeito com que vocês estão conduzindo. Então, Camerino, a sua pergunta para o Glauber aí, depois o Glauber responde, se você quiser solicitar esclarecimento, tudo tranquilo, e depois a gente caminha para o fechamento, tá bom? Eu acho que existem afinidades potenciais, por exemplo, do liberalismo com o socialismo numa perspectiva humanista, numa perspectiva democrática, né? Claro que há diferença também. Mas eu queria perguntar o seguinte, se nós vivemos numa sociedade cujo modo de produção, digamos assim, é basicamente industrial, né? Nós ainda não chegamos numa sociedade em que essa produção possa ser automatizada, como seria possível, né, uma sociedade que não tivesse reificação? Né? Em que medida seria possível isso? Eu acho que você até já, de certa maneira, considera a possibilidade de que isso talvez não seja algo dado no horizonte histórico da humanidade. Né? E aí eu aproveito a mesma pergunta e gostaria de saber como seria, na perspectiva do Marx, né, segundo a sua reflexão, o seu estudo, o que seria o socialismo? O que o Marx entende como sendo socialismo? Bom, quanto à reificação, tem alguns comentadores, por exemplo, o José Paulo Neto, ele vai afirmar que a reificação é a estrutura específica da alienação na sociedade capitalista. E a alienação é um fenômeno muito mais geral, muito mais abrangente, de certa forma, a gente poderia dizer até universal. Então, perguntar sobre a reificação envolve também, de alguma forma, falar sobre a alienação. É por isso que eu mencionei, por exemplo, o Axel Honneth, que vai achar que as causas da reificação não estão exatamente na estrutura da mercadoria. Justamente porque a alienação já é algo mais geral que já vinha sendo discutido antes de Marx. Então, a gente já encontra a Entfremdung, né, na obra de Hegel, a gente já encontra, por exemplo, isso também do próprio Feuerbach. Quando Feuerbach faz aquela magistral análise do cristianismo, né, em sua obra A Essência do Cristianismo, embora o Feuerbach ele evite usar o termo Entfremdung, o que ele está descrevendo ali na relação Deus e homem é exatamente o fenômeno da alienação. Então, só para explicar, né, para quem está nos acompanhando aqui, a alienação ela é muito próxima da chamada exteriorização. A exteriorização é quando, por exemplo, você coloca o seu ser fora de você mesmo, mas você reconhece que aquilo no qual você colocou o seu ser é uma coisa que é produção sua, né? Você reconhece ali o seu ser colocado naquela outra coisa. É o que vai acontecer basicamente no trabalho não alienado e também na própria arte, né? É quando, por exemplo, o indivíduo, ele, vamos supor, um artesão ele constrói essa caneca e ele sabe reconhecer que aqui está o ser dele. Ou então, por exemplo, você pega aqui o pensador de Rodin, aqui, quando o Rodin ele coloca o seu ser nessa obra de arte, ele sabe que eu coloquei o meu ser ali. Então, essa é a exteriorização, ou seja, você coloca o seu ser e se reconhece. Agora, a alienação é quando você coloca o seu ser e você não reconhece, você não sabe que o seu ser está ali. Então, o que o Feuerbach vai falar, por exemplo, em relação a Deus, é basicamente isso, que o ser humano ele coloca o seu ser fora de si, ele se objetifica fora de si, mas não reconhece depois que aquele ser ali é ele mesmo objetificado. Então, a alienação, portanto, ela tem uma história muito mais longa
né, muito mais antiga do que a reificação. Né? Então, se a gente entender, junto com José Paulo Neto, que a reificação é a estrutura da alienação na sociedade capitalista, a gente pode até imaginar uma sociedade futura em que não haja reificação. Agora, daí, a gente poder fazer uma previsão do futuro e dizer que não haverá também alienação, isso também já é um passo que nenhum marxista dá. Nenhum marxista que, de fato, entende a obra de Marx faz isso. Porque os marxistas, eles não falam que o comunismo é uma sociedade sem conflito, por exemplo. A ideia é que seja uma sociedade sem classes, mas isso não quer dizer que é sem conflitos. A ideia do comunismo plenamente desenvolvido, né? Que nunca foi alcançado, né? Como a gente já falou aqui hoje. E é muito complicado fazer esse tipo de previsão, porque até agora, já entrando na segunda pergunta, né, do conceito de socialismo para Marx, a questão é que o Marx ele sempre evitou fazer previsões sobre o futuro. Ele tinha um senso de realismo muito forte, muito arraigado, que é uma herança do pensamento hegeliano. O Hegel ele era tão ligado ao presente, ao concreto, que, de certa forma, o Lukács vai fazer essa crítica, ele até se torna reacionário. Né? O Lukács ele fala o seguinte, olha, o Hegel ele vem entendendo a história de forma dialética, e quando chega no presente, o Hegel para. Ele não dá um passo para o futuro, que foi o que Marx fez. Né? Só que o que o Marx fez foi pensar o próximo elo, o próximo passo, e não mais que o próximo passo. Né? Então, o Marx ele herda isso de Hegel. Né? Tem uma discussão do Lukács, que o Lukács vai falar sobre, ele vai fazer uma crítica ao Moses Hess, que era um teórico ali que estava no círculo de Marx, né? E o Moses Hess ele tinha a ideia de usar a dialética para você tentar, de alguma forma, antecipar algumas questões sociais no futuro. Né? E o Lukács ele faz uma crítica, né, muito sofisticada ao Moses Hess. Eu acho que é talvez um dos mais brilhantes ensaios filosóficos do Lukács. Ele vai criticar a dialética idealista, né, justamente por causa dessa tendência de pensar o futuro através da dialética. E o Lukács chama atenção para isso. Olha, a dialética ela não é para a gente ficar pensando o futuro, tentar antecipar o futuro. Né? Então, aí lá o Lukács vai explicar sobre o que o Hegel fez, vai mostrar esse senso realista do Hegel e vai mostrar como que o Marx herda isso dele. O Marx ele teve um período ali, no período principalmente dos manuscritos econômico-filosóficos, de 1844, esse período ele tinha uma outra ideia de concepção, você percebe que é um Marx mais filósofo, é um Marx mais próximo a Hegel, é um Marx que fala mais em revolução, e depois ele teve uma mudança. Né? O pessoal fala que sobre o jovem e o velho Marx, né, não colocando aqui se há alguma contradição entre os dois, né, não estou falando nada disso, só estou salientando que são momentos distintos da obra de Marx, ele tinha preocupações diferentes. Né, e aí a gente percebe, então, que o Marx, no Capital, ele já não fala tanto sobre essa questão da revolução, ou sobre o comunismo enquanto a efetivação da filosofia no mundo real, né, que o Marx ele chegava até a pensar isso, né, que a filosofia, de alguma forma, ela seria efetivada, né, na realidade, numa sociedade comunista. O Marx ele não fala mais nisso no Capital, e você tem um Marx muito mais analítico, mas que sempre percebe ali o próximo passo da cadeia. Né? Então, de características gerais do socialismo, né, o Marx, inicialmente, ele pensava que o socialismo ele deveria acontecer em países que já tivessem alcançado um alto nível de industrialização. Né? Só que a gente tem outros textos também, principalmente a editora Boitempo publicou alguns textos sobre isso, as análises do Marx sobre a Rússia, por exemplo, que ele já começava a ver uma situação diferente. Ele não trabalhou muito, né, em cima disso, mas tem textos do Marx que ele já consegue ver a possibilidade de talvez o socialismo acontecer em sociedades menos industrializadas. Né? Então, eu chamo a atenção também, mais uma vez, tá, só para finalizar essa pergunta sobre, né, a concepção do socialismo em Marx, que o Marx ele teve pensamentos distintos ao longo de sua obra, e mais especificamente nas diversas edições que o Manifesto do Partido Comunista teve. Tem uma parte dessa obra que o Marx e o Engels colocam uma lista de pontos que os comunistas deveriam colocar em sua pauta política imediata.
Aí, numa outra edição, o Engels falou o seguinte, olha, aqueles pontos lá que a gente colocou, hoje não tem nada disso mais. Na época, a gente achava que aquilo era a conjuntura política. Agora, a conjuntura mudou e a gente só não muda isso no livro porque a gente considera que o manifesto é uma obra histórica e a gente não tem direito de alterar o texto, mas desconsidere aquelas medidas que a gente sugeriu ali. Então, eles eram muito ligados na análise do concreto, né? E é muito difícil falar como se eles tivessem uma ideia de socialismo, né? E essa ideia tivesse que ser aplicada na realidade, né? O marxismo ele não fornece um modelo de socialismo. Ele mostra como a história se desenvolveu, ele mostra as contradições do capital e que é necessário dar um próximo passo para resolver essas contradições. Agora, o conteúdo concreto do socialismo, ele tem que ser dado nas condições históricas de cada país e em cada período. Ok. O Camerino gostaria de comentar ou podemos encerrar, Camerino? Eu acho que a gente pode continuar da próxima vez, né? Porque o assunto não termina, né? Vai longe. Você percebeu que o Glauber deixou em aberto aí a possibilidade do liberalismo social, né? Sob a perspectiva da visão dele. Ele não falou muito. Eu acho que a gente pode discutir mais depois isso. Legal. Foi só uma provocaçãozinha, viu, Glauber? Para a gente encerrar com bom humor. Olha, eu quero agradecer demais, muito mesmo, a gentileza, a disponibilidade de vocês dois. E, mais uma vez, agradecer, embora ela não tenha podido participar, a terceira participante. Você fez uma pergunta aí, Camerino, que eu gostaria de ouvir a resposta dela. Depois, no próximo debate, eu vou retomar. Sabe, algumas questões que você colocou, eu queria ver assim, uma resposta de quem pensa o anarquismo como proposta de governo. De não governo, né? Senão ela me bate. Se eu falar proposta de governo, um anarquista vai me engolir. Mas tá legal. Glauber, muito obrigado pela disponibilidade. Que hora é aí na Alemanha nesse momento? Bom, aqui são 17 horas. Acho que a gente está 5 horas na frente. Né? Legal. Muito obrigado. Camerino, muito obrigado. Agora, pela ordem, né, alfabética, o Glauber e o Camerino, as suas considerações finais para a gente encerrar. Eu primeiro? Sim. Bom, então, mais uma vez, eu agradeço pelo convite, né, do Deodato. É muito legal estar participando aqui desse bate-papo de alto nível. Agradeço também ao Luciano, né, o Camerino. Muito legal, aprendendo muita coisa, e eu acho que o debate ele tem que ser conduzido dessa forma, né? Eu acho que, principalmente, a gente, como tem formação em filosofia, a gente sabe que a atividade filosófica ela é sempre a busca do saber e jamais a sua posse. Né? Se num determinado momento a gente achar que a gente alcançou o saber, então a filosofia ela acaba, né? E por isso que eu acho que foi muito proveitoso aqui esse debate, estar ouvindo essas perspectivas aqui do Camerino e sobre Weber e liberalismo. Traz uma perspectiva bastante interessante em relação a essas vulgarizações que a gente escuta por aí, né? Como ele mencionou, essa questão do liberalismo conservador é uma coisa que está em pauta, que está em voga aí, e é importante alguém que entenda do assunto estar esclarecendo isso para a gente. Legal. Camerino? Da mesma forma, né? Foi um prazer conhecer o Glauber, rever o Deodato. E eu lamento que, por exemplo, na universidade nós não tenhamos mais a tradição do debate. Né? Pelo menos aqui na UFJF, nós temos, né, sempre que se discute uma questão, são as pessoas que têm uma determinada perspectiva. Né? E eu acho que a vida filosófica é exatamente isso, essa pluralidade, né? A filosofia se fez disso. Né? São diferentes olhares que enriquecem uma análise do problema. E muitas vezes o olhar é mais eficiente para um determinado aspecto e um outro olhar é para um outro aspecto. Né? E, né? Por isso que eu acho que se a gente puder continuar fazendo isso, né? Se o Deodato quiser estabelecer aí uma mesa permanente, né, em que as pessoas venham conversar, debater, né? Eu acho que seria uma grande contribuição para o mundo cultural, para o mundo filosófico. Né?
Seria Legal. muito interessante. Legal, Camerino. Não só já está estabelecido, como vai ficar na minha pauta como foco a não perder de vista. Eu queria encerrar fazendo uma pequena homenagem ao meu amigo Glauber. Glauber, quando você vier no Brasil, a gente vai ter que se encontrar. A gente vai lá para Juiz de Fora, viu? O Camerino não bebe, Glauber, mas eu vou lá fazer ele tomar uma cervejinha comigo, lá em Juiz de Fora. Fica aqui o convite. Agora, eu queria encerrar fazendo uma pequena homenagem para você, viu, Glauber? Quando você falou em off, antes da gente começar a gravar, eu chamo de prosa prévia, né? Que 2.400 anos se passaram e hoje a gente debruçou um olhar sobre o pensamento, sobre o Platão. Como é que vão, daqui a 2.000 anos, olhar o Marx, o pensamento do Marx? Eu achei tão interessante isso, cara. Você coloca em cima da mesa, filosoficamente, que o debate está em aberto, que as visões elas vão sendo transformadas. Muito obrigado aos dois, um abraço, bom final de semana. A gente está gravando no sábado, para quem estiver nos assistindo em outros dias aí. Então, um bom final de semana, um abração. A gente volta a se falar, com certeza. Um abraço, até em breve. Abraço, até mais. Tchau.